Agora foi. Bruninha, a palavra está com você. Excelente apresentação aí. Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou assistente do pronto-socorro, acompanho aí o pessoal aos finais de semana. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e cumprimentar o Dr. Pedro Veronese, ícone da cardiologia, aí pela iniciativa dessas aulas, e agradecer pelo convite. Hoje eu vou falar um pouco sobre síndrome cardiorrenal. A gente vai dar um enfoque maior no reconhecimento e no tratamento, mas para isso eu vou passar um pouquinho sobre a fisiopatologia da síndrome. Então, como a gente bem sabe, coração e rim têm uma interação bidirecional e quando um sofre, o outro consequentemente vai sofrer também. Até 2008, mais ou menos, a classificação da síndrome cardiorrenal era um tabu. E em 2008, Ronco e os seus colegas, eles fizeram uma classificação com 5 fenótipos, levando em consideração a teoria do primum movens, ou seja, de quem vem primeiro. Então, a gente tem a síndrome cardiorrenal do tipo 1, onde uma insuficiência cardíaca aguda leva uma lesão renal aguda. Não querendo puxar a sardinha para o nosso lado de cardiologista, mas é a mais importante, é a mais prevalente, onde 40% de todas as síndromes cardiorrenais são do tipo 1. A gente tem a síndrome cardiorrenal do tipo 2, onde uma IC crônica leva a uma doença renal crônica. A tipo 3, onde uma disfunção renal aguda leva uma disfunção cardíaca aguda. Isso deve-se principalmente à hipervolemia, uremia e inflamação. Temos a síndrome cardiorrenal do tipo 4, onde a doença renal crônica leva a uma disfunção cardíaca crônica. E quando eu falo em disfunção cardíaca, eu não falo só em IC. Eu penso também em arritmias ou coronariopatia. E, por fim, temos a do tipo 5, que é uma doença secundária, onde alterações sistêmicas levam à lesão renal e à cardíaca concomitantemente. O diagnóstico desses tipos nem sempre é fácil, uma vez que pode ter o overlap desses subtipos e a gente pode ter evolução de um subtipo para o outro. Então, eu vou dar, como eu falei, um pouco mais enfoque na síndrome cardiorrenal e depois uma pincelada nos outros subtipos. Então, como os fatores de risco da síndrome cardiorrenal do tipo 1, a gente tem a doença renal crônica, onde a creatinina na admissão maior ou igual a 1,5 miligramas por decilitro. Obesidade, onde existe um componente inflamatório bastante importante, com aumento de interleucina 6 e TNF-alfa. Doença arterial coronariana prévia, causando aterosclerose e disfunção endotelial. IC prévia, hipertensão, diabetes, apneia do sono, hiperuricemia, anemia e distúrbios do ferro, que eu vou falar um pouco mais adiante, proteinúria e caquexia. Então, entrando no âmbito da disfunção renal e IC, a disfunção renal é um achado bastante frequente em pacientes com insuficiência cardíaca. A gente teve um grande estudo, o ADIR, de 2005, onde foi visto que apenas 9% dos pacientes que eram internados por IC tinham função renal normal. 30% já apresentavam uma creatinina acima de 2. Já numa revisão sistemática de 2006, que foram incluídos 80 mil pacientes, foi visto que 29% destes tinham uma create maior ou igual a 1,5. A IC descompensada é a principal causa da síndrome cardiorrenal do tipo 1 e tende a ser a mais grave na ICFER, onde existe uma menor fração de ejeção. 70% dos pacientes com choque cardiogênico e a apresentação geralmente é no 3º ao 5º dia de internação. Sempre que a gente está diante de um quadro como esse, a gente tem que considerar a perfusão renal e a redução da responsividade de diuréticos que eu vou falar na parte de tratamento. E como isso pode acontecer? A gente tem 4 espectros também caracterizados por esse autor, o Ronco. A gente tem, então, a disfunção cardíaca nova causando uma disfunção renal aguda, a disfunção cardíaca nova causando uma disfunção renal aguda num paciente que já tem uma doença renal crônica, então, como eu já havia dito, a doença renal crônica é um fator de risco, a descompensação de uma IC crônica gerando uma lesão renal aguda,
e uma descompensação da IC crônica, causando uma descompensação do doente renal crônico. Então, veja, esses dois últimos, a gente tem uma doença crônica, mas que ela foi agudizada, por isso que ela é pertencente ao subtipo 1. Então, como que isso acontece? Existe uma inabilidade do coração em gerar um fluxo sanguíneo adequado, levando a uma hipoperfusão renal e, consequentemente, uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ativação do sistema nervoso simpático e secreção de vasopressores endógenos como a vasopressina ou a endotelina 1, que gera, por sua vez, uma retenção de fluidos, aumento de pré-carga e falência de bomba. Né? Então, como vocês podem ver, gera um ciclo vicioso e o nosso tratamento tem como objetivo parar esse ciclo para que a gente consiga o tratamento adequado. Então, a fisiopatologia dessa doença, a gente tem uma redução da perfusão renal, uma congestão venosa renal e um desequilíbrio neuromoral que, como eu já disse, parte do pressuposto de uma ativação do sistema nervoso simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Falando um pouquinho mais de cada um deles, a gente tem a redução da perfusão renal, que a gente pode ter dois cenários, um de hipotensão e outro de volemia, sendo que a filtração glomerular está mais ligada à pressão do que ao fluxo. Isso deve-se ao grande poder compensatório do rim em relação à diminuição do débito cardíaco. Pensando na congestão venosa, a gente vai ter uma hipertensão renal, que prejudica o fluxo sanguíneo e, consequentemente, leva a uma diminuição da taxa de filtração glomerular e retenção de sódio. Mullens fez um estudo em 2009, onde viu que pacientes que tinham uma PVC mais baixa, menor do que 8 milímetros de mercúrio, tinham um melhor desfecho. Pensando na ativação neurohumoral, a gente tem a IC, que aumenta a renina e estimula a liberação de angiotensina 2, levando ao aumento da resistência vascular sistêmica e ao aumento da aldosterona. Tem o aumento das catecolaminas plasmáticas, a vasopressina e endotelina 1, que, por sua vez, estimulam receptores alfa e beta, levando a uma reabsorção do sódio e ativação do sistema renina-angiotensina 2. Aumento da reabsorção tubular proximal e a reabsorção desproporcional da ureia, levando uma uremia e, consequentemente, inflamação, podendo levar à fibrose miocárdica. Então, como vocês podem ver, está tudo bem interligado. Nessa imagem, a gente consegue um resumo aí do que acontece. Então, a diminuição do débito cardíaco aqui em cima, levando à diminuição da perfusão e aumento da pressão venosa renal. Alguns remédios que a gente usa para IC, como IECA, BRA, diuréticos, podem levar à toxicidade ou vasoconstrição renal. Fatores humorais predispondo à natridiurese e disfunção endotelial. Pensando no diagnóstico, a gente tem alguns critérios que nos ajudam a fechar esse diagnóstico. Vou começar pelos biomarcadores, que eles vão nos permitir a determinação entre os subtipos e servem como alvo terapêutico. Então, a gente vai usar eles para nos guiar na nossa terapia e para ver se está sendo eficaz ou não. Pensando em biomarcadores cardíacos, nós temos a troponina, que diz respeito à injúria miocárdica, e o BNP, que fala sobre tensão de parede. Então, a troponina ela tem um valor diagnóstico e prognóstico, enquanto o NT e o NT-proBNP nos mostra prognóstico e gravidade. Lembrando que doentes renais crônicos, ele já tem um BNP aumentado por conta do clearance diminuído. Então, a gente não leva em consideração tanto o valor absoluto, mas sim a curva do BNP ou NT-proBNP. Outros biomarcadores que a gente vê menos na prática clínica, mas são de grande valia, é o ST2, que é uma proteína liberada por miócitos, que é decorrente do aumento da distensibilidade ventricular, e a galectina 3, que é sintetizada por macrófagos cardíacos. Pensando em biomarcadores renais, a gente divide eles em dois subgrupos. Aqueles que interferem na filtração e integridade glomerular, onde os principais são a creatinina, a cistatina C e a albuminúria, e aqueles que levam, que na verdade, que espelham a injúria tubular,
onde a gente tem principalmente a microscopia urinária e o NGAL. Então, vamos falar da creatinina como um marcador de integridade glomerular, lembrando que ela é um marcador um pouco tardia, de 48 a 72 horas. Temos a albuminúria, que nos mostra um valor prognóstico em mortalidade por qualquer causa, mortalidade cardiovascular e rehospitalização. Isso foi visto em 3 estudos importantes, que são o CHARM, o GCHF e o VAL-HEFT. E ainda, Manzano Fernandes, em 2009, mostrou que a cistatina C e o NT-proBNP mostram taxas de rehospitalização e mortalidade a curto prazo. Pensando nos marcadores de injúria tubular, a microscopia ela vai nos diferenciar alteração intrínseca renal de alterações funcionais e mostra um valor prognóstico durante a internação. O NGAL, um novo biomarcador que está bastante em discussão aí pelos nefrologistas e cada vez ganha mais espaço, ele está aumentado, a sua produção está aumentada na IRA e ele é muito mais precoce do que a creatinina. Quando a gente pensa em diagnóstico guiado por imagem, acredito que um dos mais importantes seja o ecocardiograma, onde a gente consegue ver parâmetros hemodinâmicos, estimar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo e ver alterações também do ventrículo direito. O ultrassom renal, ele nos mostra a cronicidade da doença renal, então pensando no tamanho dos rins e na alteração aí da ecogenicidade córtico-medular, e nos permite, com o Doppler, fazer a avaliação do fluxo sanguíneo renal. A ressonância cardíaca pode nos mostrar a dimensão, função e fibrose do ventrículo, e como eu falei, em cardiopatias urêmicas, a gente tem uma fibrose miocárdica. Na sala de emergência, né, o que faz grande parte do nosso serviço, a gente tem 2 parâmetros importantes, que seria a distendibilidade da veia cava inferior, que a gente pode medir e ver a variação, bem como o POCUS pulmonar, onde a gente vê a congestão pulmonar por meio das linhas B. A avaliação da volemia é algo bastante controverso, pouco utilizado na prática clínica porque é de difícil avaliação. Então, a gente tem análise de vetores de bioimpedância, que é o BIVA, onde vetores menores estão relacionados à hipervolemia. A gente pode fazer a avaliação da pressão intraabdominal, onde pacientes com síndrome cardiorrenal geralmente têm o BIA mais elevado, maiores do que 5 a 7 milímetros de mercúrio. Podemos fazer a monitorização do volume sanguíneo e monitores hemodinâmicos implantáveis com a mensuração de volumes pulmonares, como o Swan-Ganz. E temos a monitorização hemodinâmica invasiva, apesar de que o ESCAPE Trial, também um estudo que foi feito em 2005, grande, não mostrou diferença em relação à mortalidade e rehospitalização quando a gente usa a monitorização de hemodinâmica invasiva para nos guiar na terapêutica. Pensando no tratamento da síndrome cardiorrenal do tipo 1, o mais importante deles, e é o que eu vou gastar um pouco mais de tempo falando, é o uso dos diuréticos. E quando a gente pensa em diurético, nesses casos, eu penso principalmente na furosemida e na furosemida endovenosa. Então, a gente tem 3 espectros de paciente que a gente não consegue prever qual que vai ser a resposta. Tem paciente que a create melhora, tem paciente que a create piora, e tem paciente que mantém a mesma creatinina a despeito do uso desses diuréticos. E foi visto que a piora da função renal com a administração desses diuréticos está relacionado ao aumento de taxa de mortalidade e rehospitalização. Pensando neles, a gente tem 2 estudos grandes, um de 2011, que é o DOSE-HF, que ele avaliou 2 coisas. Diurético, se a gente vai usar o diurético de maneira intermitente, então aquela furo que a gente dá de horário, ou diurético em bomba. Não foi visto nenhuma significância estatística. Ele também avaliou a dose que a gente deveria usar desse diurético. Se a gente usa a dose habitual, então aquele paciente que já usava a furosemida prévia, se a gente usava a mesma dose, ou se a gente aumentava a dose. E esse aumento era de 2,5 vezes maior, onde foi visto uma melhora dos sintomas, sem alteração significativa da função renal.
Outro estudo de 2014, o DIUR-HF, também avaliou o uso de diurético intermitente, o diurético em bomba, onde foi visto que o diurético em bomba teve uma maior incidência de hiponatremia e necessidade de vasopressor por conta de hipotensão, além do aumento de morte e rehospitalização. Então, a grosso modo, o que a gente vê na prática clínica é que a gente tende a começar com diurético intermitente, e se o paciente não tem boa resposta, a diurese ainda claudica, ou a gente ainda não atingiu o índice de volemia que a gente gostaria, a gente acaba entrando com diurético em bomba, com doses bastante variáveis. Uma coisa bastante comum nesses pacientes é a resistência ao diurético. Então, é algo multifatorial que impede que o diurético chegue no sítio de ação. Isso a gente vê principalmente na furosemida via oral, onde a gente tem, por exemplo, um edema de alça, levando à redução da absorção. Essa resistência também está relacionada à injúria renal, com aumento de rehospitalização e mortalidade. E quando a gente se vê diante desse quadro, a gente aumenta a dose, aumenta a frequência e faz associação medicamentosa com outros medicamentos, como hidroclorotiazida e espironolactona. E a eficiência diurética é um conceito que mostra a resposta renal a uma dose fixa de diurético e tem como marcador prognóstico. Ou seja, quanto menor a dose de diurético usada com uma resposta renal adequada, vai ser melhor para o paciente. E aí, e quando que eu faço diálise, é melhor diurético ou partir para terapia dialítica visando uma normovolemia? A gente tem 3 estudos, o RAPID-CHF, o CARES-HF e o CORE, que mostraram que diuréticos e diálise têm um efeito similar. Então, o RAPID mostrou que não houve significância estatística entre perda de peso nas primeiras 24 horas entre diuréticos ou terapia dialítica. O CARES falou sobre perda de peso em 96 horas e melhora da creatinina, que também não mostrou significância estatística, e o CORE, que avaliou a hospitalização por IC em 1 ano, também sem significância estatística. O UNLOAD, por sua vez, mostrou que a ultrafiltração é melhor do que o diurético, pensando numa perda de peso e na melhora de sintomas como a dispneia em 48 horas. Agora, entrando um pouco mais específico na modulação neurohumoral, a gente tem várias opções terapêuticas. Poucas delas vistas na nossa prática clínica, mas eu acho que é interessante todos saberem que existe. Então, pensando em antagonistas V2 de vasopressina, a gente tem o tolvaptan, que fala em perda de água sem perder o sódio. Então, a gente tem 3 estudos que avaliaram a eficácia do tolvaptan, perdão. Então, a gente tem o Everest, que mostrou efeitos similares ao placebo, mas com perda de peso significativa. O TETEX-HF, que mostrou que a associação de tolvaptan com a furosemida não melhorou a resposta em diurética em 24 horas. E o SECRET, que não mostrou melhora significativa da dispneia. Então, o único relativamente positivo foi o Everest. O niseritide, que é um BNP recombinante que tem propriedades vasodilatadoras, tanto venosa, arterial quanto coronária, e que acarreta numa natridiurese, melhora da taxa de filtração glomerular e supressão do sistema renina-angiotensina-aldosterona, foi estudado melhor em 2 estudos, o ASCEND-HF, que mostrou uma melhora da dispneia em 6 a 24 horas, entretanto, teve uma maior incidência de hipotensão. E o ROSE-AHF, que não teve melhora significativa da congestão. A dopamina, por sua vez, foi mais estudada numa meta-análise de Fedrich, que mostrou uma melhora do débito urinário, mas sem diferença em relação à melhora da creatinina, rehospitalização e mortalidade. Lembrando que a dopamina tem efeito beta e alfa-adrenérgico, que melhoram o inotropismo cardíaco, fazem uma vasoconstrição sistêmica e melhora do fluxo sanguíneo renal. Pensando na inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente tem o IECA ou o BRA, com estudos um pouco mais antigos, mas de grande expressão clínica. Então, a gente tem o consensus que avaliou o enalapril versus placebo, com uma melhora da mortalidade e dos sintomas
relacionados a IC, no uso de enalapril, e o SOLVD, que também fez uma comparação entre enalapril e placebo, onde houve uma melhora dos sintomas e da hospitalização. Entretanto, foi percebido que em 33% dos pacientes houve um aumento da creatinina em até 0,5 miligrama por decilitro, só que esses pacientes não desenvolveram doença renal crônica. Então, foi um aumento transitório da creatinina. E 6% dos pacientes acabaram evoluindo com hipercalemia. A neprilisina, ou inibidor da renina-angiotensina, e a gente tem dois grandes remédios aí, que é o Entresto, que na verdade é o sacubitril valsartana, e o omaparlat, foram estudados em 4 estudos: o IMPRESS, que é o omapatrilat versus placebo, o OVERTURE, que também viu o omapatrilat e comparou com o enalapril, e o PARADIGM, que foi o Entresto versus o enalapril, todos mostrando redução da mortalidade, porém com aumento de hipotensão e hipercalemia. Então, todos esses remédios, apesar de terem um efeito positivo, a gente vê que hipercalemia e hipotensão é algo bastante frequente. Pensando em antagonistas dos receptores de mineralocorticoides, que são a espironolactona ou eplerenone, a gente tem 3 grandes estudos: o RAILS, que comparou espironolactona com o placebo, e o EMPHASIS e o EPHISUS, que foram comparativos o eplerenone com placebo. Mostraram redução da mortalidade e redução do BNP, além do número de hospitalizações por IC. Entretanto, o RAILS mostrou a presença de hipercalemia e piora da função renal nos pacientes que usaram espironolactona. E quando a gente fala em bloqueadores beta-adrenérgico, então eu penso em metoprolol, bisoprolol ou carvedilol, houve uma redução da hospitalização e melhora dos sintomas, além de melhora da sobrevida. Então, dito isso, agora eu vou começar a passar um pouquinho dos outros subtipos de síndrome cardiorrenal, iniciando pela síndrome cardiorrenal do tipo 2, onde tem uma prevalência de 25%, né? Lembrando que a síndrome cardiorrenal do tipo 2 é IC crônica, levando uma disfunção renal crônica. Está relacionado diretamente ao aumento de mortalidade, e os preditores de piora são idade avançada, hipertensão, diabetes e síndrome coronariana aguda. Pensando nisso, a gente tem uma redução de perfusão renal a longo prazo, levando a uma doença micro e macrovascular. E ao contrário da síndrome cardiorrenal do tipo 1, a gente não vê relação com a fração de ejeção. Então, eu posso ter tanto na disfunção sistólica quanto na disfunção diastólica. Existe um aumento da produção de mediadores vasoconstritores e uma alteração da sensibilidade a vasodilatadores endógenos. Outros fatores contribuintes podem ser a hipovolemia, o uso de BRA e hipotensão. Pacientes que têm anemia têm geralmente uma deficiência de eritropoetina que leva a um aumento de apoptose, fibrose e inflamação do músculo cardíaco. Então, estimuladores da eritropoese acabam por melhorar a função cardíaca, reduzem o volume do VE, principalmente o volume diastólico, e uma redução do BNP. O uso crônico de diuréticos de álcool e vasodilatadores, nesse caso, piora a função renal em caráter progressivo. Então, aqui a gente tem uma imagem que também resume o que eu falei. Então, aumento da suscetibilidade a insultos, resulta num insulto e lesão renal e uma progressão para a doença renal crônica. A síndrome cardiorrenal do tipo 3, onde a gente tem uma disfunção renal aguda, levando a uma lesão cardíaca aguda, mais uma vez, penso em IC, arritmia ou isquemia, e por diversos mecanismos. Então, a gente tem um mecanismo de hipervolemia, que pode levar ao edema pulmonar, hipercalemia, que pode acarretar em arritmias, uremia, que, como eu falei, leva uma inflamação e a fibrose do músculo cardíaco, além de ter um acúmulo de depressores miocárdicos e, eventualmente, pericardite, a pericardite urêmica. A acidemia leva a uma constrição pulmonar,
tem um efeito inotrópico negativo e acarreta em distúrbios eletrolíticos. A gente tem a isquemia renal, levando à inflamação e apoptose cardíaca. E em situações de estenose bilateral das artérias renais, a gente tem uma ativação crônica do sistema renina-angiotensina-aldosterona, levando a uma disfunção diastólica, além do acúmulo de sódio e água. E isso também acarreta no aumento da demanda miocárdica. Então, aqui de novo uma imagem resumindo o que eu disse. Então, a diminuição da taxa de filtração glomerular, retenção de água e sódio, hipervolemia e aumento da pré-carga levam a uma hipertensão e dificuldade do coração em manter um débito cardíaco adequado. Existe uma ativação simpática, além da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, bem como distúrbios hidroeletrolíticos e desbalanços da coagulação. A síndrome cardiorrenal do tipo 4, a gente pensa numa doença renal crônica levando a uma disfunção cardíaca crônica. E quando a gente pensa nisso, é importante dizer que 50% das mortes em doentes renais crônicos estadio 5 são decorrentes de eventos cardíacos. Em geral, eventos isquêmicos, né? A gente vê que esses pacientes têm um aumento de disfunção endotelial e aterosclerose. Ronco viu que a mortalidade em 2 anos de pacientes doentes renais crônicos estadio 5 pós-síndrome coronariana aguda é de 50%. E parte dessa piora na síndrome cardiorrenal do tipo 4 deve-se ao fato de que doentes renais crônicos, eles não são candidatos à terapia padrão ouro para o tratamento da IC, né? Pensando que a gente tem que medicá-los com parcimônia em relação à IECA, espironolactona, ou bloqueador ou BRA. Então, aqui, mais uma vez, mostrando a disfunção renal como uma causa de IC crônica. E, por fim, a gente tem a síndrome cardiorrenal do tipo 5, que é aquela doença secundária, onde existem uma lesão cardíaca e renal secundárias a alterações sistêmicas. O mais comum é a sepse, que pode também levar a síndrome cardiorrenal do tipo 1 ou do tipo 3, lúpus, sarcoidose, diabetes e hipertensão. Então, aqui, sem muito segredo, a gente tem alteração, de novo, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente tem alterações hemodinâmicas, levando a hipoperfusão, aumento da resistência vascular periférica, isquemia, hipóxia, toxemia, presença de toxinas exógenas, contraste, e tudo isso levando à disfunção cardíaca e renal. Então, como conclusão, o que a gente leva disso tudo é que, independente de ser num contexto agudo ou crônico, a identificação das disfunções de interação entre rim e coração é de extrema importância e bastante comum na prática clínica, e a gente tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Então, isso envolve cardiologistas, nefrologistas, emergencistas, intensivistas, e eu acho que é isso. Então, agradeço a todos aí pela atenção, espero ter sido clara, e abro aí para comentários. Bruninha, excelente, muito bom, um tema denso, um tema pouco falado, sem grandes materiais. Acho que você fez uma excelente revisão aí, e acho que essa mensagem final aí de que tem que ter uma equipe multidisciplinar, ela é muito importante, desde que seja o cardiologista comandando essa equipe multidisciplinar e os nefros obedecendo, né? Então, tendo dessa forma, eu acho que a coisa evolui de... Então, vou abrir a palavra para os nefrologistas presentes aí, e aberto a perguntas aí, então, pessoal. Doutor Marcelo Valério. Pô, boa noite aí, pessoal. Eu tô até com vergonha de fazer uma pergunta aí, porque eu entrei, na verdade, faltando 5 minutos para acabar a aula. Eu tive que vir cobrir o Dr. Thiago aqui no PS hoje. O Dr. Assana estava desesperado, então eu, na verdade, não consegui ver desde o começo aí, mas eu vi o finzinho aí. Queria primeiro dar os parabéns para a Bruninha aí, pelo que eu ouvi. Dá para ter imaginado que o resto foi espetacular aí, né? Tô fazendo uma média, mas
Assim, o que eu acho? Eu acho que esse é um tema mega complexo, né? E eu achei que esse finzinho, pelo menos que eu vi, você conseguiu simplificar bastante, deixar uma coisa bem clara, mas é uma coisa que é bem difícil, né? A gente tem sempre uma dificuldade de tentar ver qual que é o perfil hemodinâmico principal, assim, da descompensação renal relacionada com a doença cardíaca, né? Se é um paciente que está realmente com um problema de débito importante, então realmente é o caso mais grave e aí vai precisar realmente de inotrópico, ou se é um caso mais para congestão venosa, né? Que aí vai se beneficiar principalmente do diurético. Eu sei lá, eu não consegui ouvir muito, então eu não consigo nem fazer uma pergunta porque eu entrei no meio, mas a minha experiência só queria falar, assim, a gente sempre fica nessa, sempre, na maioria das vezes, precisando otimizar a dose de diurético e sempre acompanhando o débito urinário, balanço hídrico e a evolução dos exames, mas uma coisa que eu queria passar, assim, só na minha experiência, a gente valoriza muito a ureia, né? Devia valorizar menos, assim. Eu acho que nesse contexto aí de insuficiência cardíaca descompensada, você otimizar a dose de vasodilatador e principalmente do diurético e subir a ureia, se o paciente está melhorando o resto, né? Lactato, a perfusão, melhorou da dispneia, tudo bem, segue o jogo aí. Se a creatina não subiu tanto aí, você está caminhando no caminho certo. Eu acho que o problema é realmente se está tudo piorando. Aí talvez seja o voltar atrás, né? Talvez ele não esteja tão hipervolêmico, você precisa otimizar, na verdade, inotrópico aí. Mas, sei lá, de novo, eu só queria primeiro pedir desculpa aí, que eu entrei no finzinho e dar os parabéns aí. Parabéns Valeu, novamente. mestre. Valeu. Quem mais, pessoal? Quem mais quer fazer pergunta, algum comentário? Os residentes. Ô, Bru. Alô? Olá, Ô, Bru, tudo que bom? honra ouvir essa voz. Primeiro lugar, parabéns. Eu e a Lígia estamos vendo aqui. De verdade, parabéns. Muito boa aula mesmo. Sensacional. Acho que não tem nem muito o que perguntar. A minha dúvida surgiu, não sei se é tão relacionado à cardiorrenal em si, mas acho que mais ao manejo de ira no pronto-socorro, que muitas vezes pode estar ligado com disfunção cardíaca também. Já que o Sareta levantou a bola falando da ureia, eu queria fazer uma pergunta. Não sei se você pode responder, o seu próprio Sareta pode responder também. Esse negócio da gente valorizar a ureia também é uma coisa que eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade em como interpretar. Existe algo realmente na literatura para a gente valorizar aquela famosa relação da ureia com a creatinina, para falar se um paciente é uma pré-renal ou não, como a gente acaba vendo na beira-leito, porque isso é uma coisa que às vezes levanta muito, os residentes trazem muito, principalmente se a gente quer saber se realmente está faltando um volume ou não. A gente tem resposta para isso? Puxa, de todos os artigos que eu estudei, nenhum citou a relação, mas eu acho que é algo que a gente usa bastante aí na prática clínica. Talvez o Dr. Marcelo Valério saiba algum estudo que nos auxilie aí. Isso é uma coisa que realmente a gente ouve muito, né? A gente está na faculdade e tal, e vê aqueles livros basicões assim, e realmente eles falam bastante. Tem uma fisiopatologia por trás, né? Assim, quando o cara tá com. Quando o paciente tem um volume intravascular efetivo reduzido, né? O mecanismo compensatório, a Bruninha falou bastante aí, para tentar manter a volemia, é ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí vai ativar principalmente os receptores do túbulo contorcido proximal, que vai tentar reter sal e aí acaba concomitantemente absorvendo muito ureia. E aí, por isso que esses pacientes severamente desidratados, eles tendem a ter uma ureia um pouco mais alta. Então, até tem uma fisiopatologia por trás. Mas, assim, na prática, cada vez mais eu vejo isso, que, assim, essa correlação ela é muito fraca. E tem laboratórios que a ureia sempre é bem mais alta que creatinina, e às vezes 50, 60 vezes, e sem ter claramente um paciente desidratado. Então, cada vez mais a gente tem que usar menos isso, né? Isso é uma coisa que é inespecífica, assim, não dá para se basear só nessa relação, não. Eu acho que muito mais importante é todo o resto, né? Você fazer uma avaliação hemodinâmica mais invasiva, ultrassom, ver os outros parâmetros, balanço hídrico, hipernatremia, que também não é exclusiva, né? O paciente ele pode estar desidratado e hipernatrêmico ou estar hipervolêmico e hipernatrêmico. Então, não é uma coisa que a gente deve se basear cegamente não, nessa relação. Tem uma fisiopatologia por trás, mas é muito inespecífico, né? Tem outras causas aí que levam muito mais a ureia também, fora só a desidratação. Tem que lembrar principalmente o sangramento do trato gastrointestinal, às vezes chega a subir até
100 vezes para uma, né, creatinina, e pulso com corticoide, é uma coisa que também a gente vê que tem muita proteólise e sobe muito a ureia. Então acho que falei demais aí, né? Basicamente não é para usar aí. Perfeito, mais alguém querendo perguntar, tirar dúvida, fazer comentários? Presidentes querendo participar? Alguém? Bom, eu acho que o mais importante nessa história, nessa interação rim-coração, né, que a Bruninha hoje é assistente do INCOR, além de ser assistente da Santa Casa, e muitos dos nefrologistas aqui, o Sarita é um deles, fez a sua formação da especialidade no HC, então, via que os pacientes da UTI do INCOR, quase 100% deles estão em acompanhamento com a nefrologia, muitos fazendo hemodiálise, então existe uma interação nítida. E eu acho que gostaria de deixar uma mensagem que muitas vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas em ver se tem urina no saco coletor, né? E eu lembro no passado, quando a gente, na época que eu fui R2, que a gente passava a visita do Dr. Valdir Gorim, os residentes eles chegavam ali 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, e eles faziam diurético para passar na visita uma boa diurese dos pacientes, como se isso fosse importante, né? Então, no final das contas, o que faz o paciente urinar não é o diurético, o que faz o paciente urinar é acertar a hemodinâmica do paciente. E acertar a hemodinâmica do paciente pode ser algo muito simples, mas pode ser algo extremamente complexo, porque você tem que avaliar tudo, você tem que avaliar a volemia do paciente, que é algo extremamente complexo, você tem que avaliar as drogas que o paciente está utilizando, se tem drogas nefrotóxicas, as doses das drogas, você tem que avaliar inotrópicos, você tem que usar vasodilatadores, vasopressores, quer dizer, você tem que acertar a hemodinâmica do paciente, é algo extremamente complexo. E uma vez que você acerta a hemodinâmica, e isso ocorreu de forma tardia, muitas vezes a NTA está estabelecida. Então, você tem que acertar a hemodinâmica do paciente, que é checar tudo, é checar a inotrópica, checar vasodilatador, vasopressor, diurético, volemia, e se você fizer isso tarde demais, pode ser que nem fazendo isso você vai conseguir resolver o problema, porque muitas vezes a NTA está estabelecida e o paciente vai para a terapia dialítica. Então, eu diria que acertar esse binômio coração-rim é algo que requer bastante habilidade, né, dos médicos emergencistas, dos intensivistas e por aí afora. Então, essa é a importância dessa aula, que vai ficar gravada para que a gente veja e reveja aí e possa, enfim, enriquecer as nossas discussões, nossos aprendizados no pronto-socorro. Lembrando, vou deixar a palavra final aqui para a Bruninha encerrar, mas lembrando que na segunda-feira que vem, já na próxima semana, o Paulinho vai falar sobre toxicidade, o que o médico generalista, o emergencista precisa saber sobre toxicidade de quimioterápicos, né? Então, um tema bastante relevante aí, tá bom? Bruninha, a palavra está com você para finalizar aí a sua excelente aula. Queria agradecer muito a sua participação. A doutora Sandra hoje, infelizmente, não pôde participar, então a gente deixa aqui um beijo para ela e as suas considerações finais aí, Bruninha. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, cumprimentá-lo pela iniciativa e agradecer a todo mundo que participou. Espero ter sido clara aí com o tema, que, como você bem disse, é um tema bastante denso, que envolve bastante fisiopatologia, então eu tentei resumir ao máximo o que eu consegui. E é isso, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa semana a todos aí.